Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lerei um texto no Velho Testamento para nossa meditação neste dia. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Deuteronômio 30, dos versos 11 até o 14. Amigos, Deuteronômio significa segunda lei no grego e no hebraico, palavras ditas. O título em hebraico é derivado do primeiro versículo, Ele Devarim. Estas são as palavras que Moisés falou, Deuteronômio 1:1. O livro está dividido em 3 seções, proferidas aos israelitas por Moisés na planície de Moabe, pouco antes da entrada na terra prometida e poucos dias depois de Moisés morrer. Um dos mais importantes versículos da Bíblia, conhecido como Shema Israel, está em Deuteronômio e se tornou com o tempo a afirmação definida da identidade judaica. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. E Jesus citou esse versículo como parte do grande mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Vamos ler este texto? Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor e seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração
e de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Marcos 12, 28 ao 34. Observe a leitura do verso 1 do Salmo 44. Deus, ouvimos com os nossos ouvidos, os nossos pais nos contaram os feitos que realizaste nos tempos deles, nos tempos antigos com a tua mão. Não temos qualquer dúvida, amigos, de que o início da palavra de Deus era transmitida de forma oral, de pais para filhos. Muitas vezes encontramos essa expressão na Bíblia, mas observa mais este do Salmo 78, 3, 4. Vou abrir a boca pronunciando sentenças, relembrar os mistérios do passado, o que nós ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não ocultaremos aos nossos filhos, mas vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor, o seu poder e os prodígios que operou. Esta experiência da presença de Deus era transmitida de geração em geração. Não é maravilhoso isso? Então cabe a nós pais que temos o temor de Deus, que temos a salvação em Cristo Jesus, continuar isto, contando a nossos filhos, a nossa geração, as coisas feitas do nosso Deus. Meus avós maternos fizeram isso com a minha mãe e seus irmãos. Ela, por sua vez, fez isso comigo e meus irmãos. Passei aos meus filhos e hoje os vejo passando a meus netos. É muito prazeroso poder contar as grandezas do nosso maravilhoso Deus. Depois, Deus usou cerca de 40 pessoas como Moisés e outros para nos deixarem a sua bendita palavra escrita, o que ficou muito mais fácil passar esses ensinos, tudo ali reunidos, né? Para os nossos descendentes e a todos que querem conhecer o Deus Altíssimo e tremendo. Vou repetir o verso 11 do capítulo 30 de Deuteronômio. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Bem, é possível observarmos que já na época de Moisés, ou seja, há cerca de 3.500 anos atrás, já havia gente que pensava e achava que os ensinos, a palavra de Deus, era coisa extremamente, demasiadamente difícil de entender. Deus disse que não era. A palavra de Deus não está distante e nem é difícil acesso. Para se comunicar conosco, Deus usa palavras compreensíveis. É seu interesse falar conosco como Pai amoroso, apesar de que muitas pessoas têm uma imagem muito distorcida, errada do nosso Deus.
Isso me faz lembrar de um artigo que eu li, a história de um rapaz fazendo a defesa de seu pai, que era um advogado renomado. Numa roda de amigos, eles estavam olhando uma fotografia de um homem no jornal com o seu semblante fechado, carrancudo, e disseram: este homem de rosto severo, com o dedo levantado, quase agredindo o público, parece se tratar de uma pessoa inflexível e antipática. E neste momento chega um rapaz, se junta a eles e, quando viu a fotografia, ele exclamou: é meu pai. Os outros olharam para ele e disseram: pai severo seu, hein? Ele respondeu: não é não, meu pai é muito carinhoso, ele é advogado. Aquela fotografia foi tirada no Tribunal de Justiça da nossa cidade, na hora em que ele denunciava o crime de um grande fazendeiro, na verdade um latifundiário, que queria despejar uns pobres que moravam lá há anos para construir um prédio grande para alugar e assim ganhar mais dinheiro. Meu pai defendeu a causa, os direitos dos pobres, e ganhou a ação. E até hoje os pobres continuam morando em suas casas, e é muito grato ao meu pai. Então, todos olharam de novo aquela fotografia no jornal e alguém comentou: que fotografia simpática, hein? Aquele rosto tão severo adquiriu os traços de uma grande ternura. O povo, no tempo de Jesus, imaginava Deus como alguém distante, severo, de difícil acesso, cujo nome nem sequer podia ser pronunciado. Mas não era. Ali estava o seu filho, que o Pai o enviou para tomar sobre si os pecados de todos os que viveriam nesta terra, a fim de que pudessem ser perdoados e salvos. E Jesus foi o advogado descrito por João com estas palavras: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, 1, 2. Jesus foi o exemplo absoluto, perfeito de amor. Como Deus humanado, vivendo mais de 33 anos na terra, cuidou dos pobres, curou todo tipo de enfermidade, ressuscitou morto, libertou os cativos, os oprimidos pelo diabo, recebeu as criancinhas e ainda disse: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixa vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19, 13, 14. E até perdoou pecadores, e até mesmo aqueles que os crucificaram. Ele disse ali na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.
Lucas 23, 34. E seu amor infinito continua à disposição a todos os que necessitam dele. Deus é amoroso e o acesso a ele é muito fácil. Basta nos achegarmos a ele, e suas palavras não são complicadas e podem facilmente serem seguidas. Começa a ler a sua Bíblia pelo Novo Testamento e você perceberá e chegará a testemunhar do que eu estou falando. A palavra de Deus está junto de ti, como lemos o verso 11. O apóstolo Paulo atesta isto quando ele escreveu lá em Romanos 10, versículos 6 e 10, que diz assim: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu ou quem descerá ao abismo, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O verso 12 de Deuteronômio 30 diz assim: não está lá acima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Observou, amigos? Você não necessita virar o céu e a terra de cabeça para baixo para encontrar salvação. Você não precisa ir além mar. Você não necessita se tornar pesado com muito conhecimento a fim de entender o que você deveria fazer. A palavra de Deus está próxima de você, em sua boca e em seu coração. Como também disse o apóstolo Paulo em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra de salvação, portanto, é simples. Tão simples como esta frase de Paulo. Não há necessidade de estudos pesados. Até uma pessoa sem estudos pode entender a voz de Deus. Observe este texto bíblico de Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, até os analfabetos, aqueles que não tiveram a oportunidade de estudarem, podem entender a palavra de Deus, pois não conseguem ler, mas conseguem ouvir. Maravilha, né? Então, felizes aqueles que abrem os seus ouvidos e o seu coração aos avisos de Deus e aproveitam o tempo da sua oportunidade. Outros, contudo, só acordam no inferno, como o rico da parábola que Jesus contou, a parábola do rico e Lázaro, ali em Lucas capítulo 16. O profeta Jeremias falou em alta voz: eu adverti quando você
se sentiu segura, mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias 22, 21 e o versículo 29. Jesus deixou bem claro de que, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 24 ao 26. Amigo, Deus chamou você. Ele chamou você para confessar Jesus como Senhor e acreditar em seu coração que Ele o elevou dos mortos. Você apenas toma a decisão de seguir a Deus, seguir a sua palavra. Estas não são coisas distantes ou difíceis ou misteriosas, como estudamos neste dia. Elas estão muito próximas de você, tão próximas como seu coração está para a fé. O apóstolo Paulo nos revela de forma categórica lá em 2 Coríntios 6, 2. Ouvi-te em tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. E também em Hebreus 3,15 lemos: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, agora, é o tempo aceitável para o seu envolvimento total com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Viu como é fácil? Quando o apóstolo Paulo disse: fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Isso é uma prova incontestável de que este apóstolo lia os ensinos da palavra de Deus, pois quem lê a Bíblia vai se alimentando e deixando-se orientar pela palavra de Deus, assumindo os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, até chegar a exclamar como Paulo. Todos nós podemos ter uma vida tão comprometida com Deus, basta buscarmos. Observa o que Jesus disse: pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Lucas 11, versículo 10. Amém? Vamos encerrar mais este encontro falando com Deus em oração. Glorioso Pai, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor,
único merecedor de toda honra e de toda glória. Somos gratos a Ti, que nos disponibilizou, Senhor, a Tua bendita e gloriosa palavra, e esta se cumpriu em nós. A palavra está bem próximo de você, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhes. Aleluia! Que Tu possas alcançar muito mais pessoas, Senhor, pois a Tua palavra é poderosa para promover mudanças extraordinárias. Paulo falou bem quando declarou que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Na verdade, o Evangelho revela-nos o que Deus, aleluias, fez por nós, por intermédio de Cristo, seu Filho. Somos salvos, Deus, porque buscamos a Tua palavra, nos curvamos, nos humilhamos diante de Ti, e esta palavra poderosa entrou em nossos corações e abraçamos a fé em Cristo Jesus. Aleluia! Por esta razão, o Evangelho e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê continua disponível aos nossos ouvintes, Deus, e todos aqueles que o querem, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Queridos, foi muito bom ter passado esse momento com vocês, que Deus os abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos conceder esta graça. Brightly beams our Father's mercy from His lighthouse evermore. But to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Dark the night of sin has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Trim your feeble lamp, my brother. Some poor sailor, tempest tossed, trying now to make the harbor, in the darkness may be lost. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save.
sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem nas mãos. És o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que guardam as profecias deste livro do Messias que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito amado para o nosso coração. És o livro que nos fala contra o vício e a corrupção. Nosso Deus falando aos homens dessa grande salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor sairão pra em ti gravar. Livro que fala do poder do Salvador. És o livro da esperança em que temos confiança. És a voz do Redentor.